Eu cumprimento a amada igreja na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta noite estaremos meditando na segunda carta de Coríntios, de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, do versículo 16, 17 e 18. Mas antes estaremos orando ao Senhor. Amado Deus e eterno Pai que está nos céus. Nós nesta noite estamos aqui, Senhor, mais uma vez, reunidos, ó Pai, na Tua presença. E queremos, ó Pai, dizer que estamos gratos ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pelo Senhor, pela vida que o Senhor tem nos dado, pelo Senhor, pelo sustento, pelo amor, pelo cuidado, pelo zelo. Pai, muito obrigada por tudo, Senhor. Pai, nós sabemos que nós neste mundo estamos vivendo um processo e neste processo estamos sendo preparados pelo Senhor. Toma a Tua igreja nas Tuas mãos, toma cada servo Teu nas Tuas mãos, Pai, e nos conduz, Pai, nos caminhos, Pai, no caminho que vem agradar o Teu coração. Abençoa cada irmão, abençoa cada família, em nome de Jesus. Amém. Estaremos então começando a leitura. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, o versículo 17, 18 e 19. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que nosso homem interior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação para nós traz eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Aleluias. Glória a Deus. Através desse texto, eu fiquei meditando e anotei algumas coisas que eu queria compartilhar com os irmãos, com a igreja do Senhor, Pai, aquilo que o Espírito Santo de Deus colocou em meu coração. E através desse texto, Deus me levou a voltar lá em Gênesis para falar sobre a vida de um homem, de um personagem bíblico que quase todos conhecem, chamado José. José era um rapaz, né, filho de Jacó, e a Bíblia relata que José, um dia o pai de José, Jacó, chegou e trouxe para ele um presente, uma túnica linda, colorida, e o deu de presente. E ele era o filho amado de Jacó, porque ele era filho de Raquel, da mulher amada de Jacó. E a Bíblia também afirma que Jacó amava mais José do que os outros. E meditando nessa palavra, e meditando nesse texto, eu vi aí 3 pontos importantes. O viver os 3 tempos de Deus para a vida daquele que tem um chamado por Deus, um ministério por Deus, uma obra a se cumprir na vida por Deus. E o primeiro ponto que eu notei é o tempo da túnica. O tempo da túnica é o tempo quando José vivia ali com seu pai, que durou 17 anos. Ele tinha 17 anos quando seu pai lhe presenteou com a túnica. Ô meu irmão, eu queria te dizer, se você está vivendo esse tempo da túnica, aproveite, curta-o, porque esse tempo pode passar e com certeza vai passar. O segundo tempo é o tempo dos nãos. É o tempo que é onde você olha para todos os lados e tudo parece que não dá certo. Tudo diz não. Você só vê nãos na tua frente. Mas aí uma voz te move a ter coragem e prosseguir. Aí vem o terceiro tempo. O tempo de viver o que foi projetado no coração do pai para o filho. E nós somos filhos. O primeiro tempo, relembrando, tempo da túnica. O segundo tempo, onde tudo diz não. E o terceiro tempo, viver o projeto do Pai, os projetos de Deus.
Meu irmão, eu quero frisar nesse versículo 17 de 2 Coríntios que diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. É leve e momentâneo. Deus está falando, descanse. O momento que você está vivendo de tribulação é leve e momentâneo, vai passar. É um período na sua vida que não vai permanecer, vai passar. Não vai durar para sempre, vai passar. Vamos então para o primeiro tempo. O primeiro tempo é o tempo da túnica. É onde José recebe a túnica do pai. E essa túnica é tão linda, colorida. Fala que era belíssima. O pai fez com todo amor para o seu filho. Mas essa túnica causa inveja a seus irmãos. E desde quando José nasceu, até os seus 17 anos, José vivia uma vida tranquila. Era o filho amado de Jacó. Era o filho amado de seu pai. A vida dele era tranquila. Você pode me dizer, mas basta, ser amado pelo pai é tudo. Mas aí você não entende que Deus ainda não tinha manifestado sobre José aquilo que ele tinha projetado para ele. E aquela túnica causa inveja aos seus irmãos. E seus irmãos começam a ficar chateados com José. Meu irmão, eu queria te dizer que nós temos tempos em nossas vidas. E nós temos que separar esse tempo. Saber viver o tempo certo. Em cada tempo. Se você está no tempo da túnica, viva esse tempo, curta esse tempo. Que é o tempo de tranquilidade, de paz do filho amado. Mas saiba que ele vai passar e vai vir um segundo tempo. Aproveite ao máximo esse tempo. Só que Deus tem um propósito na vida de José. Aí José tem um sonho. Aí um belo dia José tem um sonho. E resolve contar o sonho para os seus irmãos. E esse sonho, ele conta que 11 feixes se curvam diante dele. E os irmãos ainda ficam mais chateados e aborrecidos com ele. Por acaso, José, nos renderemos a ti? Aí não para. José tem o segundo sonho. E eu quero te dizer que o sonho é o início para a saída do tempo de curtir a túnica, para entrar no tempo da preparação de Deus. Deus estava olhando lá do alto e olha para José e vê José um bom rapaz, amado pelo seu pai. Mas Deus diz, ele tem que sonhar, porque ele tem que sair deste tempo de curtir a túnica para entrar no tempo da preparação, o tempo do não, o tempo que eu preparo o homem para aquilo que eu tenho para a vida dele. E Deus deu esses sonhos a José. Porque Deus tinha projetos para realizar na vida daquele rapaz. O primeiro sonho, o sonho dos feixes. O segundo sonho, ele sonha que o sol, a lua e 11 estrelas se curvam diante dele. Aí os irmãos se contendo, conta para o pai, e o pai chega e fala, que é isso, José? Até eu e tua mãe vamos nos curvar diante de você? Mas a Bíblia diz que o pai amava tanto aquele filho, que o pai guardou para si. Mas os irmãos não. Os irmãos não se conteram. Os irmãos violaram a liberdade de José. Os irmãos pegaram José, jogaram numa cisterna, depois venderam José como escravo. E ainda mentiram para o pai. José vai para o Egito como escravo.
Depois é assediado pela mulher de Potifar e é lançado numa prisão. E eu quero te dizer que José começou o seu ministério com 30 anos. 13 anos na vida de José, vivendo um processo. Deus preparando José, Deus falando com José. Durante 13 anos, o próprio Deus o preparou para aquilo que era grandioso na vida daquele rapaz. Mas Deus o parou por 13 anos. E nesse processo ele ficou 13 anos nas aflições, no sofrimento, na cadeia. Às vezes Deus nos faz isso também. Deus às vezes nos para por um tempo. Deus nos faz parar para nós entendermos, para nós nos sermos preparados por Ele, para vivermos o ministério que Ele tem na nossa vida. Porque aquilo que Deus preparou para nós é maior do que aquilo que nós sonhamos, aquilo que nós vemos. Por isso que a palavra de Deus diz, não atentamos nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais e as coisas que não se veem são eternas. Às vezes nós vemos as coisas e botamos nossos olhos naquilo que estamos vendo. Mas temos que olhar para aquelas e perceber aquelas que não vemos, porque esta é eterna. E todos nós, meus irmãos, temos uma história. Ninguém tem um ministério sem história. Por trás de um grande ministério tem uma história. Eu tenho uma história, todos têm uma história, os grandes homens de Deus têm uma história para contar. Não foi diferente com José. Ele viveu 17 anos, tranquilo, amado do pai, mas depois viveu mais 13 anos de aflições, de nãos em sua vida, de cadeia. Mas Deus continuava com ele e trabalhando na vida dele. Porque era um processo. Um processo. E você, às vezes, vai dizer, mas está demorando o meu processo. Eu te digo. Um sonho fez você entrar num processo. E um sonho te faz sair do processo. Deus deu um sonho a José. José contou o sonho para os seus irmãos. E ali ele foi vendido e começou o processo de Deus trabalhar na vida dele, de sofrimento, de agonia, de preparação de Deus. Mas chega um tempo depois que para tirar José do processo, Deus dá um sonho a Faraó. Você está entendendo? Você consegue entender isso? Faraó significava povo inimigo. Mas Deus foi lá e deu um sonho a Faraó para começar a tirar José do processo que ele estava vivendo, do tempo do não, do tempo das aflições. E se você entender a palavra de Deus, diz assim, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Naquele tempo, Deus trabalhava a favor de José. E Deus continua trabalhando a nosso favor. Meu irmão, você não é capaz de entender o como Deus tem trabalhado ao nosso favor, ao seu favor. Você às vezes não vê, não está percebendo. Parece que está tudo calado. Os não são mais fortes, mas Deus está por trás trabalhando ao teu favor, ao meu favor. E Ele te diz, descanse. Eu estou no controle. Eu estou no controle de tudo. Descanse no Senhor. No auge da tua dor, descanse no Senhor. No auge das tuas aflições, descanse no Senhor. Nos momentos que está doendo demais, descanse no Senhor. O processo é para exaltação. O processo do não, na sua vida, na vida de José, foi para exaltação.
Deus age para os sinais. Imagine lá José curtindo a túnica dele, o filho amado, e de repente Deus dá um sinal, dá um sonho. E de repente José se vê numa cisterna. José olha para trás, olha para frente, olha para um lado, olha para o outro e não vê nada. José só tem que olhar para o céu. E é do céu que vem o seu socorro. É do céu que vem o seu auxílio. É do céu que vem a provisão. Saiba que o processo tem fim. O decreto de Deus, quando chega o decreto de Deus, ele acaba. Por isso que nós temos que crer nas coisas que nós não vemos. Porque as coisas que nós não vemos, elas são eternas. Temos que vencer o tempo difícil. Temos que acreditar nos tempos difíceis. O teu nome não foi arquivado porque você retrocedeu. No tempo difícil, às vezes você deixou. Você parou, você não quis continuar, mas o teu nome não foi riscado. O teu nome está lá arquivado. E Deus te chama de volta para continuar o processo, para que venha o processo da exaltação de Deus na sua vida. E para que o nome de Deus seja exaltado. Deus não perdeu o controle de sua vida, não perdeu o controle da vida de José. E Ele te chama novamente, volte ao processo, volte que eu vou continuar a trabalhar na tua vida. Porque o meu nome será exaltado na tua vida. Você sabe como que foi exaltado o nome do Senhor na vida de José? Quando o faraó disse: achará outro homem igual a este, que tem o Espírito de Deus sobre ele? Olha a exaltação. Olha a exaltação do nome de Deus na vida de José. Quando José revela o sonho de Faraó, Deus foi exaltado na vida daquele homem. Deus exaltou José e exaltou ele próprio naquele momento. Porque Faraó viu na vida de José que ele tinha o Espírito de Deus sobre ele. Deus honra. Porque quando Deus honra você, que é filho, Deus está honrando a Ele mesmo. O seu nome é glorificado através da vida dele. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: ela não é perfeita, mas Deus é com ele. Deus é com ela. Porque você passou por um processo, você não caiu de paraquedas no ministério. Você não caiu de paraquedas naquele trabalho. Houve o processo do trabalhar de Deus na sua vida. E o testemunho da sua vida vai mostrar o que Deus fez. Porque o próprio Deus trabalha nas nossas vidas. Ele nos prepara para viver o tempo da exaltação. Para viver o tempo que o nome do Senhor será glorificado. Para viver o tempo do projeto que Ele criou no coração dele para a sua vida. Sabe quantos anos José governou no Egito? 80 anos. José morreu com 110 anos. Começou o seu ministério. Os projetos de Deus na vida dele com 30 anos e governou até 110 anos, um governo de excelência. Porque Deus era com ele. Meu irmão, o teu sofrimento, o meu sofrimento, aquilo que nós passamos, é pequeno daquilo que Deus tem preparado para nós, dos projetos que Deus tem para a nossa vida. 17 anos, José viveu uma vida tranquila. 13 anos de muitas aflições, cadeias, cisternas, escravo. 80 anos de governo de excelência. Meus irmãos, o que Deus tem para nós é muito mais grandioso. O que Deus tem para as nossas vidas é grandioso demais, você não consegue ver.
É pela fé, você tem que crer, você tem que olhar com os olhos espirituais e entender os propósitos que Deus tem para nós. Temos vivido momentos difíceis nessa terra, mas todo esse momento que temos vivido, esse processo de isolamento social, esse processo que temos vivido, esse processo que você tem vivido na sua vida, é Deus nos preparando por coisas grandiosas, para tempos grandiosos, porque somos os seus filhos, e Deus tem projetos para seus filhos. Aprendemos nesse texto que temos que descansar, confiar no Senhor, porque somos filhos. Deus tem pressa na sua vida. Deus precisa finalizar o processo na sua vida. Deus quer terminar o processo, finalizar esse processo. E se você parou no meio do processo, volte. Jesus diz, volte. Eu tenho pressa em terminar esse processo, porque eu quero os meus projetos na sua vida. Eu não desisti de você. Eu não risquei o seu nome. Seu nome só ficou arquivado. E eu te chamo de volta, e o dia é hoje, o tempo é agora. Volte, meu irmão, Deus tem pressa em você. Deus tem pressa em finalizar tudo isso na sua vida para começar o processo dos projetos dele em sua vida. A palavra de Deus diz, 17 anos de tranquilidade, 13 anos de aflições, 80 anos de excelência. Mas nesse tempo de 80 anos de governo de excelência, José esqueceu os 13 anos de aflições, mas se lembrou dos 17 anos de vida tranquila. E é isso que Deus faz conosco. E nesses 17 anos, ele lembrou da sua família, ele lembrou dos seus irmãos, ele lembrou do seu pai, porque nessa época sua mãe já era morta e ele quis ver a tua família. Meu irmão, quando chegar o projeto de Deus na sua vida, você vai esquecer o tempo das aflições e vai lembrar do tempo de tranquilidade, do tempo do filho amado, e você vai viver o grandiosa vitória em sua vida e o grandioso projeto que Deus criou, gerou no seu coração para você. Você precisa finalizar o processo. Você precisa voltar para o Senhor. Se você parou, volte hoje, volte agora. Jesus te convida, volte agora. Eu te falo agora aí no teu coração, aí na tua casa, quem estiver ouvindo esta palavra. Volte hoje, Deus tem pressa. Deus te convida, Deus te chama. Ele não quer que você pare no meio, ele quer finalizar o processo do não, das aflições, para manifestar os projetos que ele tem no coração dele para o seu coração, para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida, para que as pessoas olhem para você e diz, este realmente é um homem, é uma mulher de Deus. Aí, eu vou encerrar lendo o versículo 18 de 2 Cartas de Paulo a 2 Coríntios, dizendo, não atentamos nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Meu irmão, isso você só vai ver as coisas eternas quando você começar a fechar os seus olhos e começar a olhar com os olhos espirituais, com os olhos do coração, com os olhos da tua alma, com os olhos através do Espírito de Deus, você começará a entender os projetos e os propósitos de Deus. Aí você será um grande homem, uma grande mulher, um jovem usado tremendamente pelo Senhor e sendo exaltado, e o nome de Deus sendo exaltado na tua vida. Creia, meu irmão. Pare, meu irmão. Medite nesta palavra. Comece a olhar as coisas que você não vê, porque essas realmente são eternas.
A que você está vendo a seu redor vai passar. Mas as coisas do alto, as coisas dos céus, as coisas de Deus são eternas. Elas começam aqui, mas elas não terminam aqui. Elas são para a eternidade. Que o Senhor, que o Espírito Santo de Deus continue trabalhando o teu coração e que você possa começar a entender as coisas que não se veem e viver os projetos do Senhor para você. Que descanse no Senhor. Acalme seu coração. Descanse no Senhor. Porque você não está sozinho. O tempo todo Ele está com você. O tempo todo Ele caminha com você. O tempo todo Ele mesmo prepara a sua vida. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor derrame sobre você, sobre cada um de nós, a tua unção, as tuas bênçãos. E que nós possamos deixarmos ser usados e sermos usados grandemente e para vivermos os projetos de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Descansemos no Senhor. Oremos neste momento. Deus amado, Deus querido, Deus eterno, Pai da eternidade, príncipe da paz, aquele que não desiste de nós, aquele que tem projeto para as nossas vidas, aquele que nos conhece antes e nos conheceu antes que fôssemos formados no ventre, aquele que tem tempos para nossas vidas, mas que em todo o tempo está conosco. Nós te louvamos nesta noite, nós te adoramos nesta noite, nós colocamos, Senhor, as nossas vidas diante do Senhor, as nossas aflições. E nós queremos nesta noite dizer ao Senhor, queremos sim, Senhor, finalizar o processo dos nãos, para viver o terceiro tempo, que é o tempo da exaltação, que é o tempo de viver o projeto do Senhor para nós. E esse tempo será grandioso. E nesse tempo nós exaltaremos o nome do Senhor em nossas vidas. A igreja do Senhor exaltará o teu nome, Senhor. E nós te louvamos por isso. Obrigada, Senhor, por tudo isso. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não nos deixa de qualquer maneira. O Senhor, para que nós realizamos o ministério e os projetos do Senhor, nós temos que passar pelo processo. E esse processo nos deixa mais fortes. Esse processo nos faz testemunhas vivas do teu poder e da tua glória. Obrigada por tudo mesmo. Em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Amém.